aparência mundana das mulheres e seu castigo no poço do inferno. Perguntei a Deus, por que essas gerações nos dias de Noé achavam tão difícil embarcar na arca e se salvar? Deus disse, como as gerações dos dias de Noé eram tão difíceis de entrar na arca, também é difícil para essas gerações vestir-se bem, especialmente as mulheres na casa de Deus. A maioria das mulheres da minha igreja está tão ocupada que se veste sem cuidado. Também é difícil colocar uma roupa que cobre seus seios. Como era tão difícil para as gerações, nos dias de Noé, embarcar na arca. Assim também é difícil para essas gerações e suas mulheres parar de usar vestimentas mundanas, brincos, braceletes e ornamentos que são amaldiçoados. Elas colocam esses deuses estranhos. Se esquecem que seu corpo tem que ser templo do meu espírito. Esta geração sempre brinca com minhas palavras. Eles não me têm como um Deus temível. Sempre referem meu padrão como formas de homem na terra. Não sou um homem que deve mudar ou se arrepender de suas ações. Eu sou o Senhor Deus Todo-Poderoso, o rápido e o justo, o primeiro e o último, o Alfa e o Ômega. E meu padrão são caminhos elevados de santidade e justiça. E meus caminhos nunca são os caminhos do homem. Eu nunca mudei os meus caminhos. Meus modos e padrão de justiça são muito altos, e as minhas palavras ainda permanecem inalteráveis. Como era tão difícil para as gerações nos dias de Noé embarcar na arca, também é difícil para essas gerações parar de fumar, fornicar, cometer adultério, contar mentiras, invejar-se mutuamente, amargura, inimizade, contenção, murmúria, rancores, beber, discotecas, vestidos como Jezabel, indo à casa do Senhor. Deus disse, como as gerações dos dias de Noé estavam zombando de Noé e sua família por terem construído uma arca, quando eles se isolaram. Assim também, esta geração hoje está zombando de qualquer pedido de arrependimento, e eles se isolaram, de qualquer um que os diga para viver uma vida santa. Eles não estão me oferecendo músicas sagradas de adoração e de louvor ao glorificar meu nome, mas sim com iniquidades de suas vidas e casa. Eu sempre estou com raiva deles todos os dias. Estou sempre zangado com as almas perversas que se recusam a prestar atenção aos meus profetas e pastores. Mas acima de tudo, eu ainda amo e cuido deles. Meu amor é precioso para com eles. Nunca pode cessar, mas o amor só pode ser obtido por almas vivas, e não mortas, porque eu não posso nunca mostrar misericórdia a qualquer alma morta. Minha bondade e compaixão são para as almas vivas. Mateus 5, 27 a 28, Jesus disse, ouvi dizer que foi dito na antiguidade, não cometerás adultério. Mas eu digo a vós, que todo aquele que olha uma mulher com desejo, já cometeu adultério com ela em seu coração. Quando você acorda de manhã, depois de tomar seu banho, você vê tantas roupas agradáveis que cobrem seu corpo, e você se recusa a usá-los. E naquele momento, lembra-se de seus brincos, acessórios, pulseiras e cílios, batom, esmaltes, e usa roupas que expõem o seu peito, sua nudez, saias apertadas, mostrando a forma do corpo, e refletem sua forma ao caminhar na rua, e até mesmo vão à igreja com todas essas roupas, e com a cabeça descoberta. Antes de caminhar 15 metros, cerca de 100 homens já dormiram junto com você no coração, por causa da roupa satânica que você está colocando. Em um dia, mais de 1000 homens dormiram com você em seu coração. Você está indiretamente ganhando almas para Satanás, através de suas roupas de indecência, e ainda você professa que nasceu de novo, com intenção de ir ao céu e não vê nenhuma razão para ir ao inferno. Ignora a mensagem e ensinamento da salvação.
as revelações divinas e lamentação do verdadeiro pregador enviado pelo Senhor para avisá-la. Embora seu pastor tenha se recusado a corrigi-la devido a interesses egoístas, enriquecer seu bolso, colocando tesouro aqui na terra, tem medo de perder sua filiação na igreja ou, corretamente, ele pode ser um dos agentes do reino das trevas, enviado para enganar e atraí-los para um castigo eterno no inferno, abandonando o evangelho da verdade e da vida. Em vez disso, ele vai pregar mensagens inspiradoras no púlpito. Eu prometo a você, ele tem sua recompensa. Sua recompensa está esperando por ele no inferno. Acredite em mim. Além disso, ser ignorante não será uma desculpa diante de Deus. Você deve ler e aprender para ser aprovada pelo Senhor. Além disso, ir para a igreja não o qualifica para ir ao céu, mas sim um lugar que possa prepará-lo para o arrebatamento. Além disso, se sua igreja não pode mudar, mude você própria o mais rápido possível. Deus disponibilizou sua palavra desde as idades até a presente geração. A Bíblia sempre foi o livro mais antigo, mais popular e histórico do mundo. Ela tem a voz e o aviso de Deus. Você deve ler a Bíblia dia e noite. Romanos 10:10. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca a confissão é feita para a salvação. Muitos cristãos e pregadores afirmam que Deus só está interessado em seus corações, e não com seu corpo, e assim eles podem fazer qualquer coisa com os corpos deles. Tal ensino e noção é do poço do inferno, ensino enganador e destrutivo. Os mesmos cristãos pedem a Deus para curar seus corpos quando estão doentes, e também pedir a Deus para proteger seus corpos. Então, se Deus não estiver interessado em seus corpos, por que Deus curará seus corpos da doença? Se eles pensam que sua fé em Deus não tem nada a ver com seu corpo, por que eles exercerão fé para a cura e proteção de seu corpo contra ataques? Isso não passa de auto-ignorância. A maioria das mulheres na igreja de hoje, ou melhor, do que acredita, elas não podem ser crentes. Porque os crentes em Cristo são refinados, resgatados e trazidos com preço de arrependimento e salvação. Você se encontrará incrédulo na igreja. Sim, incrédulo, você é, se você ainda está em carnalidade, moda mundana, pintura, calças, anexo, brincos, pulseiras, laço, anel de casamento ou qualquer forma de ornamento. Qualquer ato de oposição contra a vontade perfeita de Deus é pecado. E o castigo que espera por você no poço do inferno será sem piedade. No entanto, Deus não está feliz com aqueles que vão contra sua vontade perfeita. Você precisa reabordar sua vida como uma mulher, no ato de vestir. Jesus Cristo morreu por nossa alma, espírito e corpo, para dar liberdade, não só para a nossa alma, mas também para o nosso corpo. Quando você se tornar um filho de Deus, seu corpo não é mais seu corpo, mas o templo de Deus. O que você faz com o seu corpo é muito importante para Deus. Envolver-se em qualquer ato que desmoralize o templo de Deus atrai o julgamento sério de Deus. 1 Coríntios 13:17. Se alguém contaminar o templo de Deus, Deus o destruirá, pois o templo de Deus é santo. Se você vê uma jovem coberta adequadamente, com vestimenta divina e com temor, sem nenhuma vaidade, seja calça e brincos. Se você começa a zombar dela aí, eventualmente, pode fazer com que esse crente genuíno retroceda devido ao desânimo. O sangue dessa alma será exigido de você. Se ela retroceder, você definitivamente receberá sua recompensa no último dia. Apenas continue sua zombaria e você verá o que aconteceu com a geração de Noé. Pessoalmente, Deus não te criou como macaco, gorila ou abutres. Ele te criou maravilhosamente, de forma única e elegante, encantadora e à sua imagem.
Faça uso das coisas que Deus lhe dá, para ganhar almas para Deus. Você está ocupada usando seu corpo para ganhar almas para Satanás, fazendo com que homens durmam com você em seus corações sempre que a vê andando pelas ruas, nu e abominável à vista de Deus, e você diz que vai ao céu. Você está indo para o inferno, se você se recusa a se arrepender e reajustar sua aparência física de estilo de vida cristã. A Bíblia diz que um tempo está chegando e que o tempo é agora. Ninguém precisará dizer-lhe mais que o que você está fazendo, se é mal ou bom, sua consciência irá dizer-lhe, e você será julgada por sua consciência. Fazer uso de brincos, batons, maquiagens, ir em clubes, ódio, violência, discursos abusivos, tatuagem, roupas indecentes, fornicação, etc. Eles são os caminhos da morte, um caminho de destruição. Satanás, espíritos e demônios estão trabalhando na vida de muitas mulheres nesta geração atual, incluindo aquelas que se chamam crentes, mas não são, apenas são frequentadores da igreja. E estão esquentando o banco. O diabo quer corromper os homens e a raça humana, e uma grande arma que ele usa é a mulher e sua vaidade. Aqui estão alguns atos do que contaminam o templo de Deus, de onde todos os filhos de Deus devem fugir. Branqueamento. Tonificar e branquear a pele é um ato de contaminar o templo de Deus. Quando você se torna um filho de Deus através do arrependimento, seu corpo pertence a Jesus, e não deve se atrever a fazer nada ao seu corpo que não glorifique a Deus. O branqueamento e a tonificação da pele são maus e destrutivos. Masturbação. A masturbação é um ato de manipular o corpo de alguém para o prazer sexual. É proibido a todo filho genuíno de Deus, porque nosso corpo é o templo de Deus e não podemos manipulá-lo. A masturbação realmente significa ter relações sexuais com demônios, uma vez que é para o prazer sexual e geralmente envolve duas pessoas. Na masturbação, a outra pessoa é invisível e isso é um demônio. Quando você entrega sua vida a Jesus completamente, você deve resistir e rejeitar o demônio da masturbação quando ele voltar a brincar com você. Sexo oral. Seja no casamento ou fora do casamento, o sexo oral é um ato imoral, e contra o normal da natureza. Seu corpo é o templo de Deus. Fornicação e adultério, estes são os piores pecados. Porque a imoralidade sexual é o único pecado que atravessa espírito, alma e corpo ao mesmo tempo. É um pecado grave que envenena todo o sistema. A imoralidade sexual é um sacrifício que habilita o reino das trevas. O que significa que, sempre que a imoralidade sexual está sendo cometida, os demônios estão prontamente presentes para capacitar-se. Corpos ou lugares onde a imoralidade sexual está sendo cometida são preenchidos com demônios. Uma vez que seu corpo se torne o templo de Deus, é uma obrigação manter-se e fugir de todas as formas de imoralidade sexual. Se você envolveu-se com isso, você deve se arrepender. Peça a Jesus para limpá-lo e não volte a cometer. Fumar não é apenas um erro contra a saúde, mas também é um pecado de contaminar o templo de Deus após a salvação. Depois que você é genuinamente salvo, voltar a fumar é destrutivo para o seu espírito, alma e corpo, contamina o templo de Deus. Isso atrai o julgamento de Deus. Álcool não foi permitido no templo de Deus. Não bebas vinho nem bebida embriagadora. A razão pela qual beber álcool é uma coisa proibida para um filho genuíno de Deus. Tatuagem. A tatuagem, pintura para o corpo é apenas para os gentios, os incrédulos que têm seus próprios corpos para sua destruição. Mas quando seu corpo se torna o templo de Deus, redimido pelo precioso sangue de Jesus, torna-se pecaminoso e mau. Tatuar seu corpo. Enquanto Jesus estava me contando essas coisas,
Algo aconteceu. Vi uma pessoa que estava sendo acompanhada por demônios. Ela era uma menina ou uma mulher. Não posso dizer. Tudo o que sabia era que ela era do sexo feminino. Assim como nós passamos. Ela gritou: Jesus, salve-me. Ele respondeu: pare. E todos os demônios pararam e se inclinaram para Jesus. Ele ordenou que ela viesse. Quando ela veio, Jesus perguntou-lhe o motivo pelo qual os demônios estavam arrastando-a para o inferno. E ela respondeu: porque ela estava usando brincos, cabelos artificiais e calças. Além disso, ela disse: meu pastor nos disse que usar brincos e calças, e pintar unhas e cabelos, não é pecado, que Deus não olha a aparência física de uma pessoa, mas o coração. E agora estou prestes a sofrer por essas coisas. Quando Jesus ordenou que ela voltasse ao mundo, e falasse às pessoas o que viu e ouviu, Jesus disse-me: agora deixe-me mostrar-lhe algumas pessoas no inferno, por causa dos ensinamentos errados da palavra que receberam de seus pastores. Então uma mulher apareceu do poço. Por sua aparência, ela parecia alguém com cerca de 3 meses de gravidez, porque seu estômago estava um pouco inchado. Então Jesus disse: esta mulher cometeu aborto. Ela estava casada e tinha 3 meninos e 2 meninas e, quando ficou grávida novamente, consultou o pastor e recebeu visto para abortar o bebê, com o consentimento de seu marido. Consequentemente, o sangue em suas mãos a fez uma assassina, e nenhum assassino herdará meu reino. De repente, o poço se expandiu e mais de 10.000 pessoas subiram acima do poço, mas ainda estavam dentro do fogo. Então Jesus disse-me: todas essas pessoas trazidas aqui são aquelas que foram enganadas por seus pastores e ministros. Alguns foram informados de que o inferno não é real. Alguns foram informados de que Deus não é perverso o suficiente para punir seu povo com fogo, que Deus é amoroso, misericordioso e gracioso para sempre. Alguns foram informados que tomar álcool, ou vendê-los não é um pecado, e que a Bíblia diz que alguém poderia tomar pouco e não ficar bêbado. Alguns foram informados de que fumar não é pecado e que é bom manter o corpo quente. E alguns foram informados de que vestir indecente como os incrédulos não é pecado. O que importa não é como você se veste, mas como seu coração está com Deus. Alguns pregadores disseram a seus membros que não importa o que você vestir, venha à igreja, se sua cabeça está coberta ou não, ou o que quer que seja, que a igreja é propriedade de Deus, operando agora sob a graça e não mais sob a lei, que estas as coisas são apenas leis. Mas agora é o momento em que todos os que me adorarem, adorarão na verdade e no Espírito. João 4:24. Deus é um Espírito, e os que o adoram devem adorá-lo em espírito e na verdade. Tudo o que fazer em seu corpo ou falar com sua boca, ou fazer com sua vida, deve concordar com minha palavra, e nenhum ato fora disso, não é parte de mim, concluiu Jesus. Então ele me pediu para segui-lo para o inferno, que ele quis me mostrar algo. Ao chegar lá, ele tirou uma mulher do poço do fogo, e ele disse-me: filho, olha essa mulher. Ela é membro da igreja da Bíblia da vida profunda. Ela ouviu que é um pecado para uma mulher trançar seu cabelo com qualquer fio, mas ela não acreditou nisso. Quando ela morreu, ela foi encontrada culpada de usar fio para trança, e como resultado disso ela foi para o inferno. Quando olhei para esta mulher, ela trançava seus cabelos com fio de plástico. A mulher pedia perdão, mas não lhe foi concedido, foi enviada de volta ao inferno. No entanto, perguntei a Jesus por que ele não perdoou a mulher. Ele me disse: a mulher recebeu várias advertências, através da revelação, das pessoas, mas ela recusou. Em vez disso, ela se mostrou perfeita em toda a sua ação. Supondo que ela tenha tomado a correção, ela teria salvado muitos, porque ela era um modelo para muitos,
mas ela levou muitos para o inferno, então ela deve voltar para o inferno. Jesus disse para mim: nenhuma mulher deve colocar na cabeça qualquer tipo de fio. Nenhuma mulher deve adicionar qualquer coisa a seus cabelos. Nunca pedi a elas que usasse essas coisas. O ser humano faz. Diga às mulheres que mantenham a cabeça natural. Não devem aplicar relaxamento e não devem ser trançados. Eles devem penteá-los sozinho. Diga-lhes para remover o anel de casamento, porque não sou eu quem pede-lhes para usá-lo, mas o humano fez isso. Odeio tanto o anel de casamento quanto qualquer outro anel. Diga à minha gente que não coloque nenhum tipo de pano jeans, seja saia, calças ou blusas. Eu odeio isso. Diga às mulheres que nenhuma parte do seu peito deve ser vista. Elas devem cobrir seu corpo muito bem e também suas costas não devem ser vistas. Elas não devem usar calcinhas de pele apertada ou curta debaixo da saia porque eu odeio essas coisas. As mulheres não devem usar sutiã que faz notar o peito, porque se elas fazem e os homens ficam seduzidos por ela, a pessoa comete pecado sem saber disso. Além disso, as mulheres não devem colocar nenhuma saia que demonstre o contorno do corpo. O julgamento de Deus é muito rigoroso. Em um tempo de 20 minutos, 500 pessoas chegaram ao poço do fogo. A velocidade com que as pessoas vão para o inferno é alarmante. Outra pessoa, uma menina, apareceu, mas ainda estava no fogo. A primeira coisa que fez foi me chamar: irmão, me ajude, estou com sede. Não consegui reconhecê-la, mas continuou: estou aqui há 3 meses e eles estão me atormentando. Não sabia que acabaria aqui. Eu ouvi seu testemunho. Eu pensei que você estava falando mentiras, até encontrar-me aqui. Enquanto eu ainda estava olhando para a menina, Jesus me perguntou: você sabe o que destruiu essa menina? Fiquei sem palavras. Então continuou: a dúvida e a desobediência foram as coisas que a destruíram. Ela duvidava de você quando estava ministrando, e desobedeceu à voz do Espírito, e do noivo que dizia: venha. Apocalipse 22:17. E ela sofreu a pena de sua desobediência. Então a menina foi puxada para trás no poço. Tendo visto o fogo do inferno e as pessoas nele, fiquei com muito medo. Comecei a me perguntar o que teria acontecido comigo se o anjo tivesse me liberado para aqueles demônios, ou se Jesus não tivesse intervindo no meu caso. Eu provavelmente teria morrido. E os cristãos que leram meus livros ou foram inspirados por meus ministramentos poderiam afirmar que eu estava no céu. Mas, infelizmente, fui encontrado culpado de desobediência e mesmo agora eu devo dinheiro às pessoas, o que significa que eu não estava qualificado para o reino. O homem não pode possuir dívidas, somente amor. Se Jesus não tivesse intervindo, muitos teriam acreditado que eu morri e fui ver o Senhor, sem saber que eu estava no inferno. Enquanto ainda estava pensando no que meu destino teria se tornado, Jesus começou a derramar lágrimas. Desta vez, pareceu que o choro daqueles que estavam no fogo começou a impactar emocionalmente ele. O Senhor disse: onde estão os benefícios das minhas dores e a minha morte na cruz? Perguntou Jesus. Fiquei em silêncio. Então ele apontou o dedo para mim e disse: você é um de meus ministros, e todos são responsáveis pelo número de pessoas que estão indo para o inferno. Aviso final de Jesus: você não repreende os pecadores do jeito que eu digo para você, e às vezes você negligencia, dizendo que eles não têm respeito a você. Você não sabe que eu valorizo as almas mais do que qualquer outra coisa na terra. Meus ministros agora interpretam minha palavra, a Bíblia, para se adequarem e para agradar seus seguidores. Vou mostrar-lhe algumas das pessoas que meus pregadores induziram em erro, a irem para o inferno. Estou mostrando todas essas coisas porque meu tempo é muito curto, e quero salvar mais almas que ainda estão vivas no mundo.
antes de aparecer nas nuvens, onde aqueles que estão prontos para minha chegada me encontrarão em glória eterna. Imploro, portanto, a todas as mulheres cristãs que se envolvem com essas abominações para ouvir este aviso hoje e rejeitar toda forma de incredulidade e dúvida, porque isso não poderá guiá-las ao céu. Pensam que estão se salvando, mas não estão. Romanos 12, 1-2. Peço-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos, um sacrifício vivo, santo, aceitável para Deus. E não se conforme com este mundo, mas seja transformado pela renovação de sua mente, para que você possa aprovar qual é essa boa e aceitável e perfeita vontade de Deus. Não estou compartilhando esta mensagem para zombar ou condená-lo, mas sim para criar mais esclarecimentos, na importância de obedecer e ceder à palavra de Deus, e também despertar para a justiça e o arrependimento, porque o castigo na cova do inferno é perturbador. Fim.